Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. E agora nós vamos fazer a correção da segunda semana do segundo volume do PET 2021, ok? Eu sou a professora Idelma e vamos lá? Aqui temos a primeira questão do PET, que é para completar essa tabela. E aqui está falando que a classificação refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. Horizontal. Então vamos selecionar para a gente levar para lá, né? No programa que a gente escreve. Vou pegar aqui a questão. No caso, no caderno, vocês podem copiar isso mesmo, que ajuda até a organizar, né? Então, voltando aqui. Então, vamos lá. A inclinação, sabe o que é? É o coeficiente junto do x. Eu observei que nessa semana chamaram ele de M e na semana 3 chamaram ele de A. Conforme eu já havia falado para vocês na atividade complementar, né? Que quando estudamos função, ela chama de A. E quando estamos estudando a geometria, ela pode ser chamada de M. E o 8 aqui significa o coeficiente linear, que quando estudamos a função do primeiro grau, ele é B. E aqui, na geometria analítica, ele chama de N. Só que essas denominações não vão mudar em nada. Eu achei estranho na apostila da segunda semana estar com M e na mesma apostila, na terceira semana, estar com A e B. É meio incoerente. Então, a gente vai usar aqui o quê? O que a gente quiser. Então, eu chamo de inclinação, é o valor que está com x. No caso aqui, ele vale 2. Então, já está ativado o pincelzinho. 2. Nesse aqui, é menos 3. E nesse aqui não tem x, só tem o y, então é 0. Não tem coeficiente de inclinação. O coeficiente linear é o termo que não tem x, quando o y está separadinho aqui, né? Isso aqui é a equação reduzida da reta. Então, o coeficiente linear aqui vale 8. Aqui vale 10. E aqui vale 2021. A raiz é quando o y vale 0. Então, para a letra A, eu vou fazer 2x mais 8 igual a 0, né? Que o y vale 0. Passo o 8 para o segundo membro, ele fica negativo. Passo o 2 dividindo menos 8, que fica menos 4. Então, aqui a raiz do primeiro é menos 4. Na letra B, vai ficar menos 3x mais 10 igual a 0. Então, menos 3x é igual a menos 10. X é igual a menos 10 dividido por menos 3. Acontece que menos dividido por menos é mais. Então, fica 10 terços. Mas se eu não vai dividir, bom, aqui vai dar uma dízima decimal. E podemos deixar na forma fracionária, né, que é uma forma exata. Então, aqui é 10 terços. Nessa aqui, o y vai sempre valer 2021.
Então, não vai ter raiz. Ela não vai cortar o eixo X. Então, aqui não existe. Então, o sinal do não existe é esse, né? Um Ezinho virado ao contrário com um traço cortando ele. Na classificação, se ela é crescente, basta ver a inclinação. Se a inclinação for positiva, a função é crescente. Se a inclinação for negativa, igual a essa, ela é decrescente. E se não houver inclinação, é porque é uma reta horizontal. Pronto. Tivemos aqui o primeiro exercício resolvido. Então, vamos passar para o próximo. Bom, o próximo fala que na vida real acontece do gráfico de duas grandezas, será aproximadamente uma reta, né? Então, o gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados, que é o P1, P2, P3, P4 e P5. Então, P1 está um pouquinho fora, P2 também, P3 está mais próximo, P4 também está mais próximo, P5 está um pouco abaixo. Daí, fazendo alguns cálculos, a gente traça uma reta. O programa traça uma reta. Então, N é o número de pontos, que é 5, né? Do P1 ao P5 são 5. O SX é a soma de todos os X. O SY é a soma de todos os Y. S vem de soma, né? O SXY é a multiplicação do x vezes o y que está junto, né? Que é do 1 vezes 1, né? x1 vezes y1, tá vendo? Então, são dos mesmos pontos, né? As duas coordenadas do mesmo ponto e a gente soma eles. O SQ é o quadrado, é a soma do quadrado de todos os x. Aí o coeficiente A, aqui tá vendo? Aqui num exercício é M, no outro é A, numa semana é A, no outro é M, aqui já tá A. Então é SX vezes SY menos o número de pontos vezes SXY, tudo dividido pelo quadrado de SX menos N vezes SQ. E o B, SY menos A vezes XY dividido por N. Então, isso aqui são fórmulas, né? Que nós vamos copiar, porque eu acho que elas são importantes para a resolução, para a gente encontrar esses valores. Então, eu vou copiar só essas fórmulas aqui, para a gente já levar. Ainda não são esses pontos, né, que a gente tem que calcular. Mas eu sei que eles vão nos pedir, então a gente já leva. Vamos deixar aqui no canto. Bom. Seguindo, ele vai dar um exemplo com os pontos. Pois as abscissas, os pontos P1, P5, mostrou quais são as abscissas, né, que são os valores de x. Mostrou quais são as coordenadas, mostrando os valores de y. Então, calculou a soma de x, calculou a soma dos y, calculou a soma multiplicando o x vezes y de cada ponto e calculou o quadrado de cada uma, né? De cada x ao quadrado, não é? Ó, o x 2, 3, 5, 7, 10, 2, 3, 5, 7, 10 ao quadrado. Faz o quadrado primeiro para depois somar. Então, encontraram os coeficientes da reta usando aquelas fórmulas e encontrou um valor aproximado. Do B também encontrou um valor aproximado.
Daí, ele mostrou um gráfico feito com a programação Python. Então, agora é a vez de nós fazermos a nossa questão. E como ele recomendou, além do Python, aqui ele recomendou também o GeoGebra, que é um programa que eu já uso usualmente, eu fiz a minha reta por ele, tá bom? Vocês podem ter feito por outro e não tem problema. Então, vamos copiar isso aqui que a gente tem que fazer, né? Esse gráfico aqui que está mostrando as abscissas e as ordenadas. Então, vamos copiar essa tabelinha aqui. Copiar. Ixi, o espaço aqui está pequeno, mas vamos reduzir, porque ele está muito grande. Aí, ficou visível. Então, nós vamos resolver aqui na frente de cada um deles, para já darmos os valores, né? Que depois a gente separa as duas fórmulas e resolve as duas fórmulas. Beleza? Então, vamos primeiro. As somas de x1, x2, x3, x4 e x5. Então, x1 é 1, mais x2, 8, mais x3, 15, mais x4, 23, mais x5, 31. E deu uma soma de 78. Confere? Ui, esse 7 ficou meio esquisito. Então, bom, um tracinho aqui nele. Agora, a soma dos y. Menos 16,5. Mais 3. Mais 27. Mais 44. E mais 74. E deu uma soma de 132. A soma da multiplicação dos coeficientes, né? Dos coeficientes não, do x, das abscissas vezes as ordenadas de cada ponto. Então, primeiro vai ser 1 vez menos 16 quintos, somados com 8 vezes o 3, somados com 15 vezes o 27, somados com 23 vezes o 44, somados com 31 vezes o 74. Fazendo as multiplicações primeiro e depois somando, deu um valor de 3.673,5. 673,5. Confere. Agora, a soma dos quadrados dos x vai ficar 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 23 ao quadrado mais 31 ao quadrado. Então, o quadrado de 1 é 1, de 8, 64, de 15, 225, de 23,
529 e de 31.961. Isso aqui vai dar 1.780. Então, agora podemos ir para a resolução das questões. Só um minuto. Bom, fui só beber uma aguinha, estou de volta. Que vamos achar o ponto A. Aqui. A, então, é SX vezes SY. SX é 78, o SY 132, menos o N, que é 5 pontos, vezes o SXY, que deu 3.673,5, dividido por SX ao quadrado. Então, o quadrado de 78 menos o N, que é 5, né? Não é N, eu já estou pondo os valores. Então, N, que é 5, multiplicado por SQ, que é 1.780. Então, fazendo primeiro as multiplicações, né? A potência, a gente vai ter valores, depois que a gente vai subtrair. E depois que a gente subtrair, os valores serão negativos, né? Menos 8.071,5 dividido por menos 2.816. Eu não estou resolvendo passo a passo, só estou falando porque isso aqui é tudo feito na calculadora mesmo, né, gente? Ninguém pediu para vocês fazerem isso aqui à mão. Se tivesse pedido, eu teria feito também. Então, confirmando esses valores é porque fizeram corretamente, certo? Então, o valor do A, 2,866 299 71,59. Então, foi esse o resultado que eu encontrei na calculadora. Então, agora vamos fazer o B. B vai ser igual SY, que é 132, menos o valor do A, que é 2,866 e mais alguma coisa, né? Vezes 78, dividido pelo N, que é 5. Esse aqui que eu pus reticências, vocês deixam o resultado da calculadora cheia e já multiplica por 78 e anota o resultado que vai dar. Depois subtrai de 32 e inverte e copia invertendo o sinal, tá? Por último, divide por 5. Então, o B vai dar um resultado. Vai dar em cima, vai dar menos 91,57 13
77 mais umas casinhas. Isso aqui ainda tem que dividir por 5. Dividido por 5, o coeficiente B ficou menos 18,31,142. Aqui eu já estou colocando o B com todas os dígitos que apareceram na calculadora. Certo? Então, isso aqui, agora com esses dados, nós vamos encontrar uma função, né, do primeiro grau. A função, então, não está cabendo mais aqui, eu vou pôr aqui em cima. Então, a função y é o a, que é 2, eu vou pôr aproximado aqui, 866x menos 18,31,142. Então, nós vamos traçar no programa essa função aqui. Mas vamos localizar esses pontos também no programa, certo? Então, só um minutinho que eu vou preparar aqui para a gente mostrar como ficou o gráfico. Então, olha, aqui o ponto A deveria estar marcado aqui em cima, mas ele deu alguns problemas, eu deletei ele e depois por causa da configuração dele, se aquele número foi menos 16,5, né? Mas por causa da função, ele não aceitou todos aqueles números aqui, então ficou aproximado com 2 casas decimais a função. E aqui está o ponto A, o ponto B, as coordenadas do C, do D e do E. Então, isso aqui eu digitei, né, o que tinha lá na questão. Então, aqui ficou o ponto A, aqui o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Eles não estão alinhadinhos, mas estão quase alinhados. E a reta, que o A é 2,87 e o B é menos 18,31, é essa aqui. Tá? E olha aqui, ó. Onde que o 18,31 está? É aqui onde o gráfico que está em verde corta o eixo Y. Né? Então, é aqui que passaria o menos 18,31. Ele está um pouquinho acima do menos 20. Então, em qualquer que tenha sido o programa que você utilizou para fazer seu gráfico, ele teria que ficar com essa mesma forma aqui, viu, gente? Os pontos com as mesmas localizações. Beleza? Então, vamos agora para a terceira e última questão. Então, na terceira questão, fala que Alex, o codador, ataca novamente. Dessa vez, ele resolveu escrever um código ao lado, tá? No código aqui, ele pôs o A, xq menos xp sobre, deve ser dividido, xq menos xp. E B é yp menos a vezes xp. Então, nesse caso aqui, ele quer saber, né, que os coeficientes passam por A e B. No caso em que xp é igual a xq, a inclinação não pode ser calculada como yq sobre delta y sobre delta x, certo? Por quê? E B, se xp é igual a xq e yp diferente de xq, como é a reta e o que pode se dizer sobre a inclinação? E como é a reta xp diferente de xq e yp igual a yq? E quanto vai dar a inclinação?
Então, não precisamos nada disso aqui do codador. Então, vamos copiar somente as perguntas. Bom, A e B não aparece a imagem, então vou copiar separadamente. Então, só um minutinho que eu já levo tudo para o nosso programinha. Bom, então tem mais letras. Depois que a gente terminar essa, a gente apaga isso aqui e volta com as outras letras. No caso, quando XP é igual ao XQ, a inclinação não pode ser calculada como A igual a ΔY sobre ΔX. Então, vamos ver aqui. Vamos ver dois pontos que os x sejam iguais. Por exemplo, aqui, o ponto 2 e menos 5 e 2 e 8. O A, então, vai ser ΔY sobre ΔX. Então, ΔY é y2 menos y1. Isso aqui pode ser o y2, aqui pode ser o y1, tanto faz, né? Eu vou pegar y com y. Então, fica melhor menos 5 menos 8 do que 8 menos o menos 5, né? Mas tanto faz. Mas se eu comecei com o menos 5, embaixo eu vou começar com esse 2 aqui, que é igual ao outro. Tanto faz também, mas vamos pela ordem, né? Pra gente não perder o costume. Menos 5 e menos 8. Soma com números negativos, você soma e conserva o sinal negativo. 5 mais 8, 13. Menos 13. E 2 menos 2 dá 0. Aqui é que tá o BO, gente. Não pode ter divisão por 0. Não pode ter divisão por 0 quando a tangente for dos ângulos 270 graus ou 90 graus. 270 graus ou 90 graus estão alinhados com o eixo Y, que nunca se encontrará com o eixo da tangente. Estão lembrados? Então, isso aqui não existe, essa divisão. Por quê? Porque se trata de uma reta perpendicular a x, ao eixo x. Pronto. Letra B. Novamente, sendo o XP igual ao XQ e o YQ diferente do YQ, como é essa reta? E o que pode se dizer sobre a sua inclinação? Bom, aqui eu já falei, né? Não existe divisão por 0, por isso que aqui não pode ser feita essa conta. Então, aqui até a resposta ficou meio aqui no letra A, né? E não existe divisão por 0. A reta é perpendicular ao eixo Y. Perpendicular, gente, quer dizer que ela forma um eixo de 90 graus. Esse aqui está o x, aqui está a função, né, de x. Função de x, que é o próprio valor x, né? Ela é paralela ao eixo y. O eixo y aqui, né? Paralela ao y, mas perpendicular a x.
Então, a inclinação dela é com relação a x. A sua inclinação mede 90 graus. Bom, letra A e letra B respondido. Agora vamos buscar as outras letras. Continuando. Continuando não tem, né? Continuando. A letra C fala como é a reta que x é diferente de xq e yp é igual a yq, o que vai dar a inclinação. Então, eu vou fazer aqui embaixo a letra C. Se eu tiver dois pontos, por exemplo, 3, 2 e menos 5, 2. Eu vou ter um coeficiente de inclinação, que é o y menos o y. 2 menos 2, dividido. Eu gosto de fazer do menos 5 para o 3, né? Menos 5, menos 3. 2 menos 2 dá 0. Menos 5 e menos 3, menos 8. 0 dividido por qualquer número é 0. Isso aqui implica que o ângulo é 0 graus. Então, a inclinação é 0. E o ângulo, então, é o ângulo de 0 graus. Vamos para a letra D. Continuando aqui no item D. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B é igual a yp menos A vezes xp. Bom, a fórmula da equação linear é y é igual a x mais b. E quando eu tenho o ponto A, eu posso usar essa fórmula aqui. Então, eu posso usar qualquer um dos pontos, xp ou xq. Se é o xp, aqui vai ficar yp, aqui vai ficar xp. Isolando o ponto B, eu vou passar o AX para o lado do YP, né? Então, eu já tenho YP menos AXP é igual a B. Então, B, vou só inverter a ordem aqui dos membros, vai continuar a mesma coisa, né? YP menos AXP. Então, explique por que o coeficiente linear pode ser calculado assim. Aqui está explicado, então, que a partir da equação da função linear, pode-se usar a equação da reta substituindo x e y pelas coordenadas de um dos pontos da reta. Um dos pontos da reta vai caber aqui espremidinho. Um dos pontos da reta. E a última letra, a E. Então, vamos responder a E aqui, que tem mais espaço. É certo ou errado?
O coeficiente linear também poderia ser calculado como b igual yq menos a vezes xq. Olha, essa fórmula aqui é praticamente igual, só que aqui escolheu-se o ponto P e nessa escolheu-se o ponto Q. Então, foi falado que pode substituir pelas coordenadas de um dos pontos, ou seja, qualquer um dos pontos da reta. Então, é certíssimo, ela está certo. Não tenho o que discutir, porque já foi respondido aqui na letra D. Meus queridos, a correção da segunda semana termina aqui. E eu fico muito, muito grata a quem assistiu essa correção. Meus beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau!